Olá, pessoal. Esse é o CardioCast, é o podcast e o videocast da cardiologia. Nós aqui vamos abordar temas relevantes na área de cardiologia para estudantes de medicina e profissionais da área de saúde interessados. Então, hoje nós vamos conversar com o Dr. Hector. Nós vamos abordar um tema muito relevante hoje, que é a reanimação cardiopulmonar. Se você não conhece, não sabe sobre reanimação cardiopulmonar, é bom saber, principalmente se você vai começar a parte de prática hospitalar. O Hector, ele é cardiologista, é intensivista, é professor de graduação da Unifenas. Bom dia, Hector. Bom dia, Saulo. É um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo, esse assunto relevante. A parada cardiorrespiratória é uma entidade muito prevalente, né? Então, qualquer profissional de saúde, não só cardiologista, né? Qualquer profissional de saúde tem que saber lidar, tem que saber reconhecer, né? Hoje os dados mostram que a taxa de retorno de circulação espontânea depois de uma parada cardiorrespiratória é somente 20%. Então, 80% dos pacientes falecem. Sim. Então, a gente tem que saber reconhecer e abordar essa entidade. Oi, Hector, nesse primeiro episódio a gente vai abordar mais os conceitos básicos e nos outros episódios a gente vai mão na massa mesmo, sabe? Mas vamos lá, vamos começar a conversar sobre a reanimação cardiopulmonar. Vamos pelos conceitos básicos. Como que a gente reconhece que o paciente está em parada cardiorrespiratória? Então, Saulo, inicialmente, diante de um paciente inconsciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a parada cardiorrespiratória. A gente vai chamar o paciente, tentar estimular o paciente. Se o paciente acordar, está tendo fluxo sanguíneo cerebral, esse paciente não está em parada cardiorrespiratória. Porém, se o paciente não respondeu, a gente procede à checagem de pulso. Se esse paciente não tiver pulso central palpável, esse paciente encontra-se numa parada cardiorrespiratória. Isso, e aí o enfoque nosso vai ser em ambiente hospitalar, mas a partir daí a gente chama por ajuda, né? Palpa o pulso, começa as massagens, né? E chama por ajuda, não é isso? Isso. Diante de uma parada cardiorrespiratória, é impossível proceder esse atendimento sozinho, né? Toda a equipe, né? A equipe idealmente treinada é importante, né? Então, se tiver uma outra pessoa, você pede a outra pessoa, vai chamar por ajuda, trazer o carrinho com desfibrilador, né? E você inicialmente já começa as compressões. Certo. E aí, o protocolo de parada depende do ritmo, né? Que o paciente entrou em parada, né? E aí a gente, para ficar mais didático assim, vamos dividir nesses ritmos. Quais são os ritmos de parada cardíaca, Hector? Isso. Chegando o carrinho de parada, monitorização, a gente monitora o paciente e vai dividir em dois grandes grupos. Um são os ritmos chocáveis, que seria a fibrilação ventricular, ou FV, e a taquicardia ventricular, TV, né? E, por outro lado, existem os ritmos não chocáveis, que seria a AESP, ou atividade elétrica sem pulso, e a assistolia. E o tratamento desses ritmos são diferentes, então, por isso é importante a gente identificar esses ritmos. Correto. Hector, então vamos dividir a parada cardíaca. Vamos falar de cada conceito para depois a gente juntar tudo. Claro. Em relação às massagens cardíacas, qual que é o aconselhável? Como que é procedida a massagem cardíaca num paciente? Então, a American Heart Association, ou a CLS, ele recomenda RCP, né, ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, né? Não é tolerável nada menos do que qualidade, né? Então, a gente identifica 2 dedos acima do processo tifoide, né, com a região hipotenar da mão, idealmente numa escadinha, a gente procede à ressuscitação cardiopulmonar. Entrelaçando os dedos, né? Entrelaçando os dedos, né? E tem a profundidade correta e a frequência correta também, né? É importante lembrar a todos que estão assistindo que a profundidade 5 centímetros. É óbvio que ninguém vai medir, mas 5 centímetros de profundidade, dá para ter uma noção, 5 a 6 centímetros, e tem que esperar o retorno do tórax, né, depois da massagem. Exatamente, tem que esperar o tórax retornar, né, porque é quando ocorre o enchimento diastólico do coração. Isso, e a frequência 100 a 120. 100 a 120, né, também a frequência muito alta também é prejudicial, né, porque também não dá tempo de o coração encher, certo, realizar a diástole dele.
Exatamente. Tem até pessoas que usam mnemônicos, né, para lembrar se a frequência tá certa, musiquinhas, Tem né? uma musiquinha, né? Tem a música do Ahá, né? É. Ô Hector, agora outro tema importante, né, um conceito importante é o manejo da via aérea. O paciente tem que ser adequadamente ventilado, né? Na sua prática lá do dia a dia do CTI, como é que é feito isso? Você viu que o paciente está em parada cardiorrespiratória, como é que é o manejo da via aérea? Já tem um colega procedendo a massagem, como é que é esse manejo da via aérea? Então, primeiro, idealmente, a gente tem que ter o líder tem que delegar funções para as pessoas. Então, vai ter uma pessoa na compressão cardíaca e outra pessoa na via aérea. Idealmente, inicialmente, a gente usa o dispositivo bolsa válvula máscara, também conhecido como AMBU, que é o nome comercial, né? Tem que ter uma máscara adequada para o paciente, vedando todo o nariz e a boca do paciente, sem deixar escape de ar. E a gente procede 2 ventilações após 30 compressões, né? A via aérea avançada, que seria intubação orotraqueal ou máscara laríngea, esses dispositivos têm que ser adiados inicialmente. A gente vai usar em situações específicas, se a ventilação com AMBU não estiver adequada ou após a parada cardiorrespiratória. Lembrando que a intubação orotraqueal durante a parada, ela não altera o desfecho do paciente, né? E também a gente não pode deixar de fazer a compressão para parar para fazer a intubação, que isso aí também pode piorar o prognóstico do paciente. Lembrando que essa via aérea avançada, o tubo, a máscara laríngea, ela sempre tem que ser preconizada quando a bolsa válvula máscara não está sendo eficiente, né? Ou então uma PCR prolongada, você já tem que pensar em bolsa válvula máscara. Mas as diretrizes de atualização recente da SBC, ela fala que assim que possível que você tiver seguro, também você pode intubar. Mas é igual você falou, né? Se a ventilação está eficiente na bolsa válvula máscara, né? No AMBU, tudo ok, né? Isso, tem que ser o intubador mais experiente. Esse não é o momento para treinamento, né? Do residente, do acadêmico. Exatamente. Beleza, aí vamos passar para um próximo conceito básico, que é a desfibrilação. Então, só para recapitular, os pacientes que a gente tem que desfibrilar, FV, TV sem pulso, não é isso? Exatamente, são os ritmos chocáveis, né? E a desfibrilação, após reconhecimento do ritmo, ela tem que ser precoce, né? Que isso aí também altera o desfecho do paciente. Isso. E aí tem a sequência certa, né? De como desfibrilar, né? Simplesmente vou fazer aqui no paciente sem nenhum preparo, não. Tem que conhecer o aparelho. Tem que conhecer o aparelho, né? Existem diversas marcas de aparelho, né? Zoll, Siemens Drake, Toshiba, HP. Então, a primeira coisa, chegou no seu plantão, você tem que conhecer o aparelho que você vai trabalhar. E se é bifásico ou monofásico. Exatamente. No caso do aparelho monofásico, né? A energia do choque vai ser de 360 joules. No caso de bifásico, né, depende do aparelho, geralmente é de 120 a 200 joules. Porém, se você não conhecer, saber diferenciar seu aparelho, dá a carga máxima do aparelho. E os choques subsequentes sempre na mesma carga. Sempre na mesma maior, carga, né? Exatamente. Não, mas então vamos falar desse passo a passo aí, beleza. Você é o médico responsável ali naquele momento por desfibrilar o paciente. Então, você pega as 2 pás, seleciona o nível adequado de energia, né? Exatamente. Gel. A gente passa gel nas pás, e seleciona o nível de energia, carrega, né? Posiciona, né? No tórax anterior, né? Na região, no sexto espaço intercostal esquerdo. E infraclavicular direito. Certo. Né? Antes do choque, certificar de que você está afastado da maca, todas as pessoas estão afastadas, né? E não existe uma fonte de oxigênio ligada próximo ao ponto de desfibrilação. Tem que, neste momento, tirar a fonte de oxigênio, inclusive se estiver conectado ao paciente, né? Exatamente. E aí, procede a desfibrilação. E logo após proceder à desfibrilação, é importante lembrar que nesse momento não vai ser checado o ritmo, né? Procedeu a desfibrilação, esse paciente tem que voltar
a compressão, a RCP, né? Porque esse miocárdio pode estar atordoado, não gerando pulso suficiente. Então, só após os 2 minutos da RCP que esse paciente vai ser checado o ritmo e o pulso novamente. Exatamente. Lembrando dos ritmos chocáveis e o aparelho, né, não deve estar sincronizado. Exatamente, né? Nos ritmos de parada cardiorrespiratória é desfibrilação. A gente não usa cardioversão elétrica sincronizada. Entendi, isso aí, Hector. Agora, um último conceito importante na parada cardiorrespiratória são as drogas. São as drogas que são administradas na parada cardiorrespiratória. Vamos falar um pouquinho, pelo menos quais são as drogas, né? Que é importante saber. Uhum. Porque você que vai estar lá na frente comandando uma parada, precisa delegar ao enfermeiro, a algum técnico, o momento adequado e qual droga fazer. Quais são as drogas, Hector, que você usa aí? Isso. Então, na parada cardiorrespiratória, no ritmo chocável, a gente vai usar a epinefrina ou a amiodarona ou a lidocaína em casos de exceção, né? Já no caso no ritmo não chocável, que seria a ESP e a sistolia, a gente usa somente epinefrina, né? Aí tem um momento certo da gente usar que a gente vai abordar mais para frente. Exatamente. Foi muito bom esse primeiro bate-papo, né? Foram mais conceitos básicos, assim. A gente vai aprofundando, pessoal, à medida que os podcasts forem avançando. E a intenção é essa. São videocasts pequenos, e para a gente trazer conceitos básicos e extremamente necessários no dia a dia da prática do acadêmico e do profissional de saúde. Queria te agradecer por esse primeiro episódio, Hector. Obrigado. Prazer. Precisando, estamos aí. A gente se encontra aí, vamos encontrando os alunos aí também. Um abraço, pessoal. Corta aí, eu esqueci de falar